Mas, Marisa, fala pra gente aí como tudo começou. Por que você escolheu o jornalismo? Na verdade, a minha família tem muitos jornalistas, né? Eu tenho irmã, cunhada, hoje, sobrinho e sobrinha, tenho, enfim, e o meu pai era jornalista, não por formação, porque meu pai já morreu há 40 anos, mas ele teve toda a experiência, a vivência de jornalismo e atuava como tal. Meu pai, na verdade, a formação dele era contador, mas ele trabalhou e morreu dentro do Congresso Nacional, desde a época quando a capital do Brasil era no Rio de Janeiro, ele trabalhava na época do Juscelino, aquela coisa, e escrevia discursos para todos os políticos, inclusive para o Juscelino, para vários deputados, independente do partido. E quando a capital mudou do Rio para Brasília, meu pai foi junto, e aí, lá em Brasília, ele foi alçado a diretor, né? Era, na verdade, tesoureiro do Congresso e, depois, mais para frente, diretor. Mas ele nunca abandonou os discursos e os artigos. Então, ele se formou na vivência dele, né? Antigamente podia isso, como tantos outros jornalistas antigos, né? Mais velhos mesmo. E aí, assim, a minha irmã é da primeira turma da UNB em Brasília. O meu cunhado também, e eu fui seguindo essa mesma linha. Só que o meu pai, ele não queria mais que a filha, né, como eu era mais nova das mulheres, seguisse a carreira. Então, ele foi me levar para fazer a prova. E eu não tinha feito inscrição ele queria que eu fosse odontóloga, que é cirurgião dentista. Eu não arranco um fio de sobrancelha, você acha que eu vou arrancar um dente? E eu falava isso para ele, não, vai ser uma profissão tão linda. Eu falei, meu Deus, tá bom. Aí amanhã vestibular, opa, estou indo. Não, vou te levar. Eu, como? Ele vai ver meu nome lá na lista. Não viu. Entrei, me largou lá, fiz a prova, e 2, 3 dias depois, sei lá, não me lembro mais quanto tempo durou, ele foi para saber o resultado. Aí ele viu, ele procurando na odontologia e nada. Eu passei em terceiro lugar de jornalismo. E eu falei, você desculpa, mas eu quis ser jornalista. Eu fiz no paralelo História, e eu acho que eu sempre fiz TV, né, com 38 anos de jornalismo, deles 38 de TV, eu aprendi a contar história, porque né? Vocês fazem TV também, os meninos aí também. Então, a gente conta história. E eu sempre quis fazer isso. Então, acabou que eu segui a vida de jornalismo. Meu pai, infelizmente, ele morreu pouco tempo depois da minha formatura. Eu me formei em agosto de 83 e o meu pai morreu em janeiro de 84. Então, ele viu muito pouco. Mas ele viu que eu fiz um concurso para a Câmara dos Deputados em Brasília, eu passei em 8º lugar para jornalista, né, e fui ser jornalista, que era o sonho dele, ter uma filha trabalhando no Congresso. Claro que ele morreu, logo depois eu pedi exoneração, porque não era isso, eu queria ser jornalista. E estou aqui até hoje, fazendo desde a época de faculdade, fiz estágio, né, na área. Eu nunca atuei em outra área, nunca. Foi sempre comunicação. Meu primeiro emprego na faculdade, eu trabalhava numa agência de publicidade, de 2 apresentadores da Globo Brasília. E ali eu já estava, pensando e já cutucando eles. Então, quando eu formei, eu já parti para o jornalismo, né, para a profissão, e nunca trabalhei em nenhuma outra coisa que não fosse jornalismo e TV. Eu fiz um pouco de rádio, hoje eu estou fazendo, eu acho que rádio é fantástico, é maravilhoso, é um aprendizado muito grande. Trabalhei com grandes jornalistas, tanto na Globo Brasília, São Paulo e todas as outras emissoras que eu passei, e a base deles era o rádio, coisa que vocês, a Carlinha já sabe, você também, mas a Vanessa, que está começando, é a melhor coisa do mundo. Você busca as palavras, e eu aprendi isso com grandes chefes. E tenho orgulho de ter sido chefiada pelo Alexandre Garcia, pelo Luiz Gonzaga Mineiro no SBT, pelo Boris Casoy, sabe, na época inicial na Record, no SBT, depois na Record, que eu trabalhei com ele também. Todas essas pessoas, esses jornalistas, esses profissionais, fizeram rádio, começaram no rádio.
Então, a facilidade com que você tem de buscar as palavras, você fica horas e horas ao vivo, entendeu? Podemos ficar aqui até amanhã, e isso eu devo a eles. Isso é um conhecimento, é uma vivência muito grande. Então, eu aprendi uma coisa, Fabinho, e meu pai sempre falava isso. Você tem que ter vontade de fazer, tesão para fazer. Eu tenho 38 anos de profissão, 38 anos, ainda continuo com vontade, diferente da Carlinha, adoro uma rua, adoro fazer pauta de rua, gosto de apresentação, gosto, como eu gosto. Aprendi a gostar do estúdio e a me movimentar. A primeira vez que eu entrei no estúdio como apresentadora foi na Record. Eu sempre fui repórter especial na Record, e eu tive que fazer, não fiz sentada, eu fiz em pé, eu quase morri. Entendeu? Mas olha. Salto alto ainda, Marisa? Claro, e o equilíbrio. E era magra, nossa, demais, entendeu? Mas é uma coisa muito gostosa, enquanto está ali na veia. Gosto. Tenho um filho que seguiu a carreira mais na área de comunicação, publicidade, nem fala. É direito, não é matraca, o outro é publicitário, mas essa coisa do contar história é muito bom, é muito divertido. Bom. E enquanto você puder fazer com prazer, você vai contando.